E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo das oscilações livres em um circuito LC. Observe o quadro. Como o próprio nome já sugere, este circuito é ideal. É um circuito onde a resistência R vale zero. Portanto, em nossos estudos, não haverá dissipação de energia. Para poder equacioná-lo, para entender o seu funcionamento, eu vou recorrer, mais uma vez, à primeira lei de Kirchhoff. Eu vou percorrer essa malha partindo do ponto A no sentido horário, ou seja, no sentido da corrente elétrica estabelecida. A partir daí, eu vou somar as quedas de potencial e igualar o resultado a zero, de acordo com a primeira lei. Partindo do ponto A, portanto, ao passar pelo capacitor, conforme já vimos, a queda de potencial é dada por Q sobre C. Ao passar pelo indutor, a queda de potencial é L dI dt. E essa soma é igual a zero, de acordo com a primeira lei. Muito bem? Bom, eu sei que a intensidade da corrente elétrica no circuito, em certo instante t, é dada pela derivada da carga em relação ao tempo. Consequentemente, substituindo essa igualdade na expressão acima, nós vamos encontrar Q sobre C mais L que multiplica a derivada em relação ao tempo da corrente elétrica de intensidade I, que é simplesmente a derivada da carga em relação ao tempo. E isso tudo é igual a zero. Logo, L, que multiplica a derivada de segunda ordem da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre C vezes a carga Q, é igual a zero. Dividindo todos os membros dessa igualdade pela indutância do indutor, nós vamos obter que a derivada de segunda ordem da carga em relação ao tempo mais 1 sobre LC vezes a carga Q é igual a zero. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. A partir daqui, eu vou assumir que ω0 elevado ao quadrado é 1 sobre LC, em que ω0 representa a frequência angular natural das oscilações livres no circuito LC. Com isso, a equação diferencial fica da seguinte forma: a derivada de segunda ordem da carga Q em relação ao tempo t, mais ω0 ao quadrado vezes a carga Q, é igual a zero. Essa equação diferencial é muito conhecida, é a equação do oscilador harmônico simples. Para resolvê-la, eu vou recorrer ao método da equação característica. Sendo assim, eu vou fazer uma breve revisão desse método para que você possa entender melhor a resolução da equação diferencial. Então vamos lá. Eu vou escrevê-la inicialmente de forma geral. Um coeficiente A que multiplica a derivada de segunda ordem da carga Q em relação ao tempo t, mais um coeficiente B que multiplica a derivada de primeira ordem da carga Q em relação ao tempo t, mais um coeficiente C vezes a carga em função do tempo é igual a zero. Aqui nós temos uma equação diferencial homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. A equação característica obtida a partir daqui é a seguinte: o coeficiente A vezes Rzinho ao quadrado mais o coeficiente B vezes Rzinho mais o coeficiente C é igual a zero. Nosso propósito, a partir daqui, é o de resolver a equação característica na obtenção de suas raízes R1 e R2. Para facilitar o nosso estudo, eu vou adiantar que as raízes da equação característica em questão são raízes complexas. São dois números complexos conjugados. Consequentemente, a solução geral pode ser escrita da seguinte forma: a carga Q em função do tempo t é um coeficiente A que deve ser determinado posteriormente, que multiplica a exponencial de lambda_t vezes o cosseno de μ vezes t, mais B exponencial de lambda_t vezes o seno de μ vezes t, em que lambda e μ você vai determinar a partir das raízes da equação característica. Neste caso, nós vamos encontrar daqui a pouco que as raízes
são dois números complexos conjugados e, portanto, eu vou escrever de forma geral, desta forma. Lambda mais ou menos I vezes Mi. Muito bem? Bom, partindo de nossa equação diferencial, vemos que a equação característica é a seguinte. O coeficiente A vale 1, portanto, nós temos Rzinho ao quadrado. Vamos no rascunho. O coeficiente B vale 0, pois a derivada de primeira ordem da carga Q em relação ao tempo nem aparece na equação diferencial. Mas o coeficiente C, que acompanha a carga Qzinho, é ômega 0 ao quadrado. Sendo assim, essa soma é igual a 0. Logo, Rzinho ao quadrado é igual a menos ômega 0 ao quadrado. Menos 1 é I quadrado. Portanto, nós temos I quadrado, ômega 0 ao quadrado. Logo, Rzinho é igual a 0 mais ou menos I ômega 0. Muito bem? Consequentemente, lambda vale 0 e Mi é justamente igual a ômega 0. Logo, a solução geral da carga Q em função do tempo t é igual a A, que multiplica a exponencial de lambda vezes t. Se lambda vale 0, a exponencial de 0 é 1. Portanto, A vezes o cosseno de ômega 0t, pelo mesmo raciocínio, mais B seno de ômega 0t. Muito bem? Caso você queira determinar a intensidade da corrente elétrica em função do tempo t, basta tomar a derivada da carga em relação ao tempo. Então vamos lá. I em função do tempo t é igual. Nesses dois termos, eu vou derivar da seguinte forma. Vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Então, nós vamos encontrar A que multiplica. A derivada de cosseno é menos seno. Então, menos o seno de ômega 0t. Vezes a derivada em relação ao tempo de quem está dentro. Portanto, ômega 0. Muito bem? Mais, pelo mesmo raciocínio, B que multiplica. A derivada de seno, cosseno. Então, nós temos aqui o cosseno de ômega 0t, vezes a derivada de quem está dentro em relação ao tempo, ômega 0 mais uma vez. Observe as expressões obtidas e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora, para obter uma solução para esse problema de valor inicial, vamos colocar aqui as duas condições iniciais. Eu vou admitir, sem perda de generalidade neste estudo, que no instante t igual a 0, a carga armazenada no capacitor é total, ela vale Q0, e a intensidade da corrente elétrica no circuito vale 0. Bom, com isso, nós temos condições de determinar os coeficientes A e B. Então vamos começar com a corrente elétrica de intensidade I. I vale 0 no instante t igual a 0. Observe que o seno de 0 é 0, esse termo em todo desaparece. O cosseno de 0 vale 1. Portanto, B vezes ômega 0 é igual a 0. Logo, se ômega 0 é diferente de 0, B só pode ser igual a 0. Sendo assim, esse termo desaparece. E se B é igual a 0, eu já posso eliminar este termo na expressão da carga. Muito bem? Vamos agora analisar essa condição. Vou trocar a carga Qzinho por Q0. Bom, o cosseno de 0 vale 1. Consequentemente, A é justamente Q0. Consequentemente, a solução para esse problema de valor inicial é a seguinte, que em função de t é a carga Q0, que multiplica o cosseno de ômega 0t, e I em função do tempo t
é menos Q0 ômega 0 vezes o seno de ômega 0t. Observe mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados. Vamos agora promover uma análise gráfica dos resultados obtidos. Eu vou construir aqui os dois gráficos e já já eu estou de volta. Vamos lá. Dando sequência, observe que a carga Q depende da função cosseno. Ela varia de acordo com a função cosseno com o passar do tempo. Sendo assim, no instante t igual a 0, o cosseno de 0 vale 1, logo a carga é igual a Q0, conforme ilustrado no gráfico. Já no instante t igual a π sobre 2 ômega 0, você vai notar que o cosseno de ômega 0t para esse instante vai dar 0, anulando a carga armazenada no capacitor. Já no instante t igual a π sobre ômega 0, a carga vale menos Q0, o sinal negativo, a interpretação do sinal negativo eu farei daqui a pouco. Já no instante t igual a 3π sobre 2 ômega 0, o cosseno de ômega 0t vai para 0 novamente e a carga Qzinho vale 0, conforme ilustrado. E por fim, no instante t igual a 2π sobre ômega 0, a carga armazenada no capacitor retoma o valor Q0. Muito bem? De maneira análoga, a intensidade da corrente elétrica I varia com o passar do tempo de acordo com a função seno de ômega 0t. Sendo assim, vamos reforçar essa análise. No instante t igual a 0, nós temos o seno de 0, que é 0, anulando a intensidade de corrente elétrica no circuito. Já no instante t igual a π sobre 2 ômega 0, o seno de ômega 0t vai para 1, consequentemente, a intensidade da corrente elétrica assume seu valor máximo, acompanhado do sinal negativo. Eu reforço, eu vou explicar a interpretação física desses sinais daqui a pouquinho. Então nós temos menos Q0 ômega 0. Já no instante t igual a π sobre ômega 0, o seno vai para 0, anulando a intensidade da corrente elétrica no circuito. No instante t igual a 3π sobre 2 ômega 0, nós temos o seno sendo igual a menos 1. O seno de ômega 0 vezes esse instante t vai nos dar justamente menos 1. Consequentemente, I vale mais Q0 ômega 0. E por fim, quando o instante t igual a 2π sobre ômega 0, o seno vai para 0 mais uma vez, anulando a intensidade da corrente elétrica. Muito bem? Observe atentamente os dois gráficos, essa análise realizada. A partir de agora, vamos fazer o balanço energético nesse circuito. Eu vou começar, portanto, calculando a energia armazenada no capacitor. Nós sabemos que ela é dada por Q elevado ao quadrado sobre 2C. Consequentemente, a partir da expressão acima, vemos que a energia armazenada no capacitor, no campo elétrico que se estabelece entre suas placas, é igual a 1 sobre 2C, que multiplica Q0 elevado ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de ômega 0t. Muito bem? Agora, vamos calcular a energia armazenada no indutor, através do campo magnético que se estabelece em seu interior. Essa energia, conforme nós já vimos, é 1 sobre 2 vezes L vezes I ao quadrado. Consequentemente, nós temos 1 sobre 2 vezes L vezes I ao quadrado. Elevando esse termo ao quadrado, você vai encontrar que Q0 ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de ômega 0t. Consequentemente, lembrando que ômega 0 elevado ao quadrado é 1 sobre LC, já substituindo aqui nessa expressão, então 1 sobre L vezes C, você vai encontrar que a energia armazenada no indutor é dada por, então eu vou simplificar L com L, muito bem, e nós vamos encontrar 1 sobre 2C vezes Q0 elevado ao quadrado vezes o seno ao quadrado de ômega 0t.
Como era de se esperar, a energia total se conserva nesse circuito, pois a resistência é nula, consequentemente não há dissipação de energia. Logo, nós podemos escrever que a energia total armazenada no circuito, dada pela soma da energia armazenada no capacitor, através do campo elétrico estabelecido entre suas placas, mais a energia armazenada no indutor, através do campo magnético armazenado em seu interior, é igual a... Então nós temos agora 1 sobre 2c Q0 ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado de ômega 0t mais o cosseno ao quadrado de ômega 0t. Essa soma é igual a 1 e, portanto, a energia total se conserva e ela é dada por Q0 elevado ao quadrado sobre 2c. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora, para finalizar o vídeo, para caminhar para o fim do vídeo, vamos fazer uma análise gráfica das energias envolvidas nesse circuito. Eu vou mais uma vez construir o gráfico, daqui a pouco estaremos juntos. Então vamos lá. Dando sequência, vamos agora analisar o gráfico das energias envolvidas no circuito em questão. Lembre-se, conforme eu disse anteriormente, que a energia total armazenada no circuito se conserva. Ela permanece constante dada por Q0 ao quadrado sobre 2c. Lembre-se que a resistência do circuito é nula e, portanto, não há dissipação de energia por efeito Joule, justificando o fato da energia total se conservar no circuito em questão. Já a energia armazenada no capacitor e no indutor variam com o passar do tempo. Vamos, a partir de agora, entender como se dá essa variação com o tempo, fazendo correspondência com os gráficos obtidos anteriormente. Observe o quadro. No instante t igual a 0, a carga armazenada no capacitor é máxima e a corrente elétrica no circuito tem intensidade nula. Logo, a energia armazenada no capacitor é máxima e a energia armazenada no indutor é nula. Observe a representação esquemática do instante t igual a 0, ilustrada no quadro. A energia é máxima no capacitor e nula no indutor. A partir desse instante, do instante t igual a 0, a carga armazenada no capacitor passa a diminuir com o tempo e a intensidade da corrente elétrica passa a aumentar com o tempo, acompanhada do sinal negativo. Logo, se a carga armazenada no capacitor diminui, a energia armazenada também diminui. Se a intensidade da corrente elétrica aumenta no circuito, a energia armazenada no indutor aumenta. O fato da corrente elétrica estar acompanhada do sinal negativo se refere ao fato dela estar circulando no sentido horário, conforme eu ilustro no quadro. Essa é a convenção que eu vou adotar nessa análise. Muito bem? Bom, digamos então que essa representação seja a desse instante que eu aqui ilustro no quadro. Vamos agora para o instante t igual a π sobre 2 ômega 0. A carga armazenada no capacitor é nula e, portanto, a energia armazenada também. Observe o gráfico. A intensidade da corrente elétrica no circuito é máxima e, portanto, a energia armazenada no indutor também. Reforço. O fato da corrente elétrica ser máxima e estar acompanhada do sinal negativo se refere ao fato da corrente estar circulando no sentido horário. A partir desse instante, digamos que eu vou analisar até esse instante intermediário, a carga elétrica armazenada no capacitor aumenta acompanhada do sinal negativo. O que isso significa? Significa que a energia armazenada no capacitor aumenta, observe o instante em questão, e a polaridade do capacitor é invertida em relação a esse instante anterior. Lembre-se que o sentido da corrente elétrica no circuito é sempre o sentido convencional, justificando a polaridade em questão. Note que, nesse instante intermediário, a intensidade da corrente elétrica diminui, fazendo diminuir a energia armazenada no indutor. Observe mais uma vez a representação. E a corrente elétrica continua acompanhada do sinal negativo. Logo, ela continua circulando no sentido horário, justificando o fato da polaridade do capacitor estar invertida em relação a esse instante anterior. Muito bem? Analise essas três figuras
para que essa inversão fique mais clara. Muito bem? Vamos agora para esse instante aqui, ó, π sobre ômega zero. A carga armazenada no capacitor é máxima, com a polaridade invertida, portanto, a energia armazenada no capacitor é máxima. A intensidade da corrente elétrica no circuito vai para zero, logo a energia armazenada no indutor é nula. Observe a representação em questão. Vamos agora para esse instante intermediário. Então, observe o quadro. A carga armazenada no capacitor começa a diminuir com o passar do tempo, com a polaridade invertida em relação à situação anterior. Portanto, a energia armazenada no capacitor passa a diminuir com o tempo. A intensidade da corrente elétrica agora aumenta com o passar do tempo nesse pequeno intervalo. E agora, a intensidade da corrente elétrica é acompanhada do sinal positivo. Consequentemente, a energia armazenada no indutor aumenta e você vai notar uma inversão no sentido da corrente elétrica a partir desse instante. Ela passa a circular no sentido anti-horário, justificando o início do descarregamento do capacitor. Observe o quadro e compare as duas situações em questão. Sendo assim, a energia armazenada no capacitor diminui e a energia armazenada no indutor aumenta com a inversão do sentido da corrente elétrica. Lembre-se que eu estou nesse instante intermediário. O I é acompanhado do sinal positivo. Já no instante t igual a 3π sobre 2 ômega zero, a carga do capacitor armazenada no capacitor vai para zero. Sendo assim, a energia armazenada nele é nula. Observe a correspondência com o gráfico. A intensidade da corrente elétrica é máxima no sentido anti-horário e, portanto, a energia armazenada no indutor é máxima também. Observe o instante em questão. A partir daí, nós vamos para esse instante intermediário aqui. Observe que a carga armazenada no capacitor volta a aumentar, acompanhada do sinal positivo. Portanto, agora nós temos a polaridade sendo invertida mais uma vez. Observe a correspondência entre essas duas figuras. Portanto, a partir da carga igual a zero, você tem a inversão da polaridade. A carga aumenta com o passar do tempo, aumentando a energia armazenada no capacitor. Observe esse trecho do gráfico. Logo, a intensidade da corrente elétrica diminui, diminuindo a energia armazenada no indutor. Perceba que a carga armazenada no capacitor é acompanhada do sinal positivo, portanto, ocorreu a inversão da polaridade entre suas placas. No entanto, o I continua positivo, ou seja, o I continua circulando no sentido anti-horário de acordo com a convenção adotada por mim. Muito bem? Para finalizar, no instante t igual a 2π sobre ômega zero, a carga armazenada no capacitor volta a ser máxima e positiva. Observe a polaridade. Então, a energia armazenada no capacitor é máxima. A corrente elétrica tem intensidade nula, portanto, a energia armazenada no indutor vai para zero e eu volto para a situação inicial. A partir desse instante, todo esse processo se repete ciclicamente. Muito bem? Observe mais uma vez os gráficos obtidos, toda a representação esquemática realizada, as equações obtidas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.